Então vamos falar um pouco sobre escopo de variáveis, tá? O que é isso? Em Java, a gente pode declarar as variáveis a qualquer momento. Porém, dependendo de onde você as declarou, ela vai valer de um determinado ponto ou outro, tá? É bem simples, né? Aqui eu tenho a minha declaração da variável inteira, né? Chamei i e atribuí um valor a 5, atribuí a ela o valor 5. Então, antes dela aqui, né, antes dessa atribuição, obviamente essa variável não existe e depois dessa da declaração, ela passa a existir. Isso quer dizer, eu não posso atribuir nenhum valor a uma variável antes de ter feito a declaração dessa variável. Isso aqui é bem simples e tranquilo. Onde às vezes causa confusão é quando você tem a criação da variável dentro de um bloco, tá? Dentro de uma estrutura de bloco, né? O que é isso? Uma estrutura que dentro de chaves. Então, se eu tenho um while ou se eu tenho um for, tá? Por exemplo, ou até mesmo uma função, se eu criei essa variável aqui dentro, eu não consigo utilizar essa variável fora, né? Vamos ver isso lá no Eclipse que fica mais claro. Então eu vou criar uma nova classe aqui, vou chamar de escopo mesmo, tá? Eu vou dar um OK. Então, como eu disse, né, se eu criar aqui int a igual a 5, eu posso utilizar esse A, né? Eu posso, por exemplo, dar um system out desse A aqui, que ele vai funcionar, mas eu não posso usar esse mesmo system out antes da declaração, né? Que o A não existe aqui em cima. Isso tranquilo. Agora vamos dentro da estrutura de bloco, como eu disse. Vamos supor que eu tenho aqui um while true, tá? Se eu criar essa variável aqui, vou botar true não, vou botar aqui, maior que 0. Se eu criar uma outra variável aqui, ó, int j igual a 7, eu não posso utilizar essa variável aqui fora. Tá vendo? Ela vai gerar para mim, ó, uma mensagem de erro. Ele vai falar para mim, criar uma variável local chamada j, né? Se eu clicar aqui, ele vai criar uma outra variável aqui chamada j. Por quê? Essa variável aqui, ela só existe dentro desse contexto do while, né? Esse aqui é o escopo dessa variável j. A variável a que eu criei aqui fora, eu consigo acessar tanto dentro do while como fora do while. Por quê? Qual é o escopo dessa variável? É o meu main. Ela existe dentro desse método main. Em for, a mesma coisa, tá? Se isso aqui fosse um for, por exemplo, vamos supor, for int x igual a 0. Enquanto x for menor do que 10, x mais mais. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Então, se eu criei essa variável int j aqui, ó, eu não consigo acessar essa variável aqui fora, porque ela foi criada dentro desse escopo aqui do for. Tá? A mesma coisa essa variável x, né? Eu consigo exibir o x aqui, ó. Tá? Mas eu não consigo exibir o x aqui fora. Por quê? Ele foi criado dentro do meu for. Né? O j nem existe mais aqui. Mas o meu x foi criado dentro do for. Então ele não existe aqui fora. Ele só existe aqui dentro. Mas e se eu quiser acessar esse x? Eu posso criar esse x aqui fora, só crio, e aqui dentro eu simplesmente inicializo ele. Coloco x igual a 0. Então eu estou inicializando a variável x com 0, mas essa variável ela foi declarada
ela foi criada aqui fora antes do for, tá? Quando a gente estiver trabalhando com função, com método, é a mesma coisa, tá? Vou pegar aqui um exemplo aqui. Teste, tá? Vou criar uma função, um método aqui chamado teste. Se eu criar uma variável aqui também, ó, percebam que eu consigo até mesmo criar uma variável com o mesmo nome. Ó. Essa aqui é uma variável A e essa aqui também é A. Por quê? Porque elas estão em escopos diferentes, em contextos diferentes. Essa variável ela existe aqui dentro do main e essa aqui ela existe dentro desse teste. Tá? Se eu excluo esse cara aqui, ó, eu não consigo enxergar esse A, porque esse A foi criado dentro do main. Tá? Então, vocês têm que sempre tomar esse cuidado que tudo que você criar dentro do bloco aqui, né, pode ser aqui ou aqui, int C, né, tudo que você criar dentro desse bloco só vai existir dentro dele, tá? Dentro dele e dentro dos filhos dele, né? Se eu tiver um outro while aqui, ó, enquanto sei lá, x for menor que 5, tá? Os valores aqui são totalmente aleatórios, é só para a gente entender o contexto. Sysout. C. Então, ó, aqui é porque eu não inicializei, né? Olha lá, pronto, inicializei o C com 0. Então, o C existe aqui dentro. Por quê? Porque o while está dentro do for. Então, aqui dentro do while, eu consigo enxergar tudo que foi criado no for e tudo que foi criado dentro do main, tá? Porque ele está mais interno, mas o contrário não é verdade. Tudo que eu criar dentro do while, int w igual a 1. Aí eu criei aqui dentro, então ele está bem interno, então ele só existe aqui dentro. Eu não consigo enxergar nem no for, nem no main. Só consigo enxergar dentro do while. Tá? Então o que foi criado fora, eu consigo enxergar nos níveis mais internos, né? Digamos assim, nos filhos. Agora, o que eu criei aqui dentro, eu não consigo enxergar nos níveis mais externos. Beleza? Tá? De escopo de variável, é isso. É bem simples, tá? É um conteúdo bem simples, mas é bem importante.